Ora, boa tarde a todos. Venho aqui partilhar convosco o projeto de conservação e restauro dos azulejos da Fundação Coutinho de Miranda, entre a necessidade e a sustentabilidade da intervenção. O edifício sede da Fundação Coutinho de Miranda foi construída em Vila Nova, Famalicão, e possui uma torre com 34 metros de altura, revestido com um revestimento de azulejar da autoria de Chartres de Almeida. Os azulejos estão datados de 1968 e este edifício foi inaugurado em 1972. Aqui é possível ver todo o revestimento de azulejar da torre. A torre apresenta 8 faces, 34 metros de altura e é um total de 43.840 unidades azulejares. Tendo também alguns lambrins no início da torre e estes três painéis coloridos com 6.410 unidades. O estado de conservação levantava grandes preocupações, quer a nível estrutural, mas também de ordem estética. Tendo em conta as características da obra, houve um envolvimento de diversas parcerias, incluindo o artista Chartres de Almeida, como podem confirmar aqui na fotografia, permitindo que a intervenção não se focasse apenas nos aspectos materiais da obra de arte. Foi feito um estudo prévio, ou seja, o facto de depois termos montado o andaime permitiu-nos termos acesso a todo o revestimento azulejar, permitindo uma análise de todo o estado de conservação. Foi feito um registro fotográfico e gráfico, um mapeamento de todos os azulejos e identificação alfanumérica que nos permitiu, em algumas fases do tratamento, facilitar um bocadinho toda a gestão do projeto devido à quantidade de azulejos a serem intervencionados. Foram também feitos alguns estudos prévios, com a caracterização da chacota e do vidrado, através da difração de raio-x, microscopia de eletrónica de varrimento, espectrometria de fluorescência de raio-x, que nos permitiu perceber as características da chacota. São chacotas industriais de tonalidade branca, espessura reduzida, prensagem em molde, e o vidrado apresenta microperfurações e há uma grande falta de ancoragem do vidrado e chacota. Foi feita também uma recolha de imagem multiespectral com a SPECAM X02, permitiu monitorizar a colonização biológica, e estes dados foram recolhidos antes e depois da intervenção para garantir a eficácia da limpeza. Aqui no estado de conservação nós conseguimos aperceber realmente as manchas provocadas pela colonização biológica, quer as manchas, quer o destacamento vidrado, eram as patologias presentes em todo o revestimento. Havendo também alguns elementos em falta, muito pontual. Estes elementos em falta, na sua maioria, eram réplicas, fendas estruturais, essencialmente nas arestas das faces do edifício, visto que esta torre tinha 8 faces, e sujidade superficial comum a um edifício, a uma obra com 50 anos de idade e que nunca tinha sido alvo de nenhum tipo de limpeza. No decorrer deste estudo, também a preparámos com as tais réplicas antigas, que depois acabaram por ser confirmadas com alguns funcionários antigos da Fundação, que recordam-se que nos anos 80 foram feitas a colmatação de algumas lacunas com colocação de réplicas e reintegrações volumétricas nas tais fendas estruturais. O nosso principal foco foi no número de azulejos que deveríamos de remover. Nós queríamos remover o mínimo dos mínimos de azulejos, tendo em conta que eram imensos azulejos a serem tratados. A metodologia que nós definimos foi de remoção dos azulejos com lacunas superiores, lacunas volumétricas e cromáticas com lacunas superiores a 50%, e as réplicas antigas quando perderam a funcionalidade. Essencialmente, volto a frisar, na zona das fendas estruturais. Essas fendas estruturais conseguiam ter em alguns locais cerca de 5 centímetros de espessura. A limpeza das manchas de colonização biológica, como é perceptível aqui nestas duas imagens, as tais microperfurações que foram também confirmadas nas caracterizações do material, eram locais propícios à colonização biológica, provocando esses tais pontos negros que nós podemos verificar na primeira imagem, que tivemos imensas dificuldades em conseguir remover ou criar um método que tivéssemos acesso a essa limpeza
esses micro pontinhos. O que nós acabamos por definir, ou aquele método que nos tornou mais eficaz, foi através da aplicação de um ciclo de biocida, que permitiu quebrar as ligações desses micro-organismos com o suporte e, a posterior, a aplicação de um microjato de vapor de água, que acabou por conseguir entrar nestas micro-perfurações e limpá-las quase na sua totalidade. Aqui com a recolha da imagem multiespectral podemos confirmar os resultados da limpeza. A imagem de cima foi uma aquisição feita antes da limpeza e a imagem de baixo foi uma aquisição após a limpeza, isto tudo no mesmo azulejo, são notórias as diferenças. A reintegração volumétrica e cromática foi feita com pigmentos aglutinados em resinas epóxidas, nos vidrados coloridos e nos vidrados brancos, até a uma altura de 6 metros. Ou seja, como a chacota era branca e como o vidrado, na sua verdade, era um vidrado transparente, que a cor que nós víamos era a cor da própria chacota, até 6 metros de altura, até uma certa altura, nós fizemos a reintegração dos vidrados brancos com resina, com pigmentos brancos aglutinados em resina. Acima desses 6 metros, optamos por fixar todo o vidrado que estava em destacamento na zona circundante e acabámos por impermeabilizar a chacota que estava à vista, e impermeabilizamos com um hidrofugante. Todos os azulejos que foram removidos ou alvo de remoção, teve que ser feito um trabalho de desenho e de calque, de forma a depois garantir a colocação correta e dar continuidade a todo o desenho existente da obra. Aqui a identificação alfanumérica foi bastante importante para conseguirmos orientar num tão grande número de azulejos. O assentamento de réplicas e azulejos originais, porque aqui foi a surpresa, foi o facto de o dono de obra ter encontrado algumas caixas que sobraram na altura, na época, de quando o assentamento deste painel, que nos permitiu reduzir um pouco o número de réplicas utilizadas e optando por utilização dos azulejos originais que se encontravam em reserva. Aqui podemos verificar os azulejos originais substituídos por réplica. Neste caso, o número total, quer réplicas, quer azulejos originais, o número foi 2.418 unidades, mas dentro destas 2.418 unidades, 177 unidades eram réplicas antigas. Estas réplicas antigas, algumas, para além de estarem fraturadas por se encontrarem na zona da fenda estrutural, também não tinham sido pintadas. Como é que é de explicar? As réplicas eram brancas e na época utilizaram uma tinta preta para dar continuidade a esses desenhos. Essa tinta, com o tempo, acabou por se perder e acabava por quebrar ali a leitura de todo o desenho. Azulejos originais, nessas tais caixas que o dono de obra encontrou, foi possível substituir 354 unidades. Posso-vos dizer que em algumas das cores, por exemplo, a tonalidade azul e a tonalidade laranja, nós só utilizamos azulejos originais que se encontravam em reserva, dando assim uma totalidade de 1.887 unidades num painel com 53.202 unidades, ou seja, é um número muito reduzido de azulejos substituídos. Neste momento estamos na fase de terminar esta obra, encontrando ainda no assentamento das réplicas nas zonas dos lambrins. Aqui é possível perceber a diferença do trabalho antes e depois da intervenção. Propusemos ao cliente planos de manutenção e prevenção, com a monitorização das colonizações biológicas, com a recolha destas imagens multiespectrais periodicamente, de maneira a percebermos se existe contaminação ou não. Isto sempre no piso térreo. No caso de haver alguma alteração nesse piso térreo, aí sim será exigido uma nova manutenção e uma nova limpeza por todo o revestimento. Muito obrigada.